Fala, querendo agradecer aqui ao professor Givaldo e agradeço também o convite da professora Márcia. E eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado, e eu desculpe a falha, a minha mulher está ali, ela disse que eu sou o rei da gafe, mas eu esqueci o nome, mas acho que é o deputado Rodrigo Moraes. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela está tendo uma grande oportunidade de mostrar para a comunidade evangélica e para a sociedade odierna que os evangélicos, os líderes cristãos, eles também têm o seu alcance social e a sua relevância social e o seu papel espiritual nessa sociedade caótica. O que o deputado Rodrigo está fazendo nesta noite, oportunizando, e os apóstolos que estão aqui, os líderes, alguns eu conheço, eles estão trazendo exatamente para a sociedade, para essa nossa nação, o exemplo de que os evangélicos não é um grupo de tupiniquins ou um grupo de pessoas que são retrógradas, mas os evangélicos são aqueles que estão aí crescendo em todas as áreas da sociedade. Que Deus abençoe a igreja evangélica. Não serei prolixo, já ouvimos muitas falas interessantes, eu serei lacônico, vou falar pouco. Mas eu quero discutir nesta noite, rapidamente, sobre os desafios do líder cristão no século XXI. Uma vez Sócrates disse uma frase muito interessante. Um general forte, ele consegue gerar soldados corajosos e soldados não fracos, mas fortes. Outra vez, um outro escritor, Augusto Souto, escreveu: o maior desafio da nossa sociedade é liderar pessoas que não querem serem lideradas. Nós temos para os líderes cristãos, principalmente nessa nossa geração chamada por Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço, nós temos presenciado a deteriorização dos nossos sentimentos. A sociedade do cansaço tem sido a marca letal dessa geração que se acostumou com um excesso de positivismo e uma ausência total de comprometimento com Deus e com todas as outras coisas. Se não vejamos, outro dia, uma pesquisa nacional avaliou os jovens dessa geração Z e alguns outros jovens e outras pessoas. E a pergunta era a seguinte: por que vocês estão cansados dos seus empregos? A amostra da pesquisa revelava que a maioria dos jovens estavam desistindo dos seus empregos. Então a pergunta foi enfática. A maioria apresentaram declarações absolutamente ridículas. Se não vejamos uma delas. Eu desisti do meu emprego porque a pressão é muito grande. Essa sociedade do cansaço, é uma sociedade que não aguenta a pressão, que se desvinculou dos sentimentos sólidos, discípulo de Byung-Chul Han, que se desvinculou dos elementos sólidos da nossa vida. E é por isso que a igreja tem esse grande desafio. Os líderes precisam agora encontrar uma forma de trazer existencialidade e sentido para essa geração. Como nós vamos resolver esse problema de uma geração que não aguenta mais a liturgia cristã? Não tem mais paciência para ler a Bíblia. Não tem paciência para orar. É o cristão fast food. É o cristão que quer a liberação e os decretos de Deus de forma muito rápida e objetiva. Esse é o maior desafio, líderes cristãos e pastores e membros aqui da mesa. Como trazer essa geração do cansaço para o encontro real com Deus? O segundo desafio é o desafio da ansiedade. Eu sei
que nós passamos no século XX, pela crise existencial e pelo resfriado da psicopatologia chamado depressão. Mas eu creio que nós não saímos ainda desse quadro de depressão ou esse quadro depressivo. Muito embora as pesquisas apontam, e principalmente um escritor muito conhecido, americano, na Universidade da Califórnia, nas suas recentes pesquisas, junto com a professora doutora Lisa, eles fizeram uma pesquisa com 103 pessoas que eram acometidas de depressão. E eles descobriram que as pessoas que oram e que gastam mais tempo na igreja, inclusive tem uma pesquisa recente, pastores, que prova que quem frequenta igreja, quem frequenta um culto, vive mais. Quem ora, inclusive o Dr. Kober, ele diz o seguinte: se você orar 30 minutos, isso está discutido também na Universidade de Nova York, e se você orar 30 minutos por dia, você se afasta com muito mais facilidade dos médicos. Porque a oração não é apenas hoje uma reza, um mantra. A oração passou a ser considerada pela ciência. Inclusive, recentemente, o Conselho Federal de Medicina baixou uma portaria dizendo o seguinte, que agora não tem mais como discutir ciência sem apresentar a pessoa de Deus. Não se trata de espiritualidade. Eu sei que está em moda espiritualidade. Também não se trata de fideísmo, um conceito teológico, fé nas crenças, etc. Mas se trata de fé absolutamente em uma pessoa que nós chamamos, ele é hoje, ontem e será eternamente, Jesus Cristo. A ansiedade está sendo hoje um grande obstáculo para a sociedade. Freud já dizia que nós temos 3 tipos de ansiedade. A moralística, a ansiedade neurótica e a ansiedade realística. E vocês sabem que esses 3 modelos apresentados por Freud, uma delas me chama muita atenção, um desses modelos me chama a atenção, que é a ansiedade realística. Nenhum de vocês, nenhum dos senhores que estão aqui podem se afastar desse conceito de que a ansiedade realística tem prejudicado muitos de nós, inclusive nós, líderes. Se não vejamos um texto em Lucas, quando Jesus repreende Marta, dizendo, você precisa se acalmar. Se eu fosse traduzir para o grego, no sentido mais lato da palavra, eu diria que ali está uma expressão que muitos às vezes não traduz, porque existe conceito de tradução, mas ali tem uma expressão chamada Marta está estrangulada. Ou seja, Marta estava tão cansada, e o texto diz, e é bom lembrar que o texto não diz que Marta estava fazendo muita coisa. Marta estava envolvida com muito trabalho. E vocês sabem, se você for traduzir, eu estou envolvido com muito trabalho, eu estou dizendo para algumas pessoas que eu não estou absolutamente fazendo nada. Porque eu não consigo focar se não for em uma coisa só. Então Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele não está dizendo que Marta que estava errada por escolher o trabalho. Na verdade, o trabalho é de Deus. Esses preguiçosos da geração que está aí cansado porque o patrão disse alguma coisa e que eles não gostaram, são pessoas que estão aí nesse mimimi e nesse frenesi emotivo da sociedade que se lamenta com tudo. Mas o nosso Deus, o Jesus Cristo, disse para Marta, Marta, fique calma. Nós, evangélicos e líderes, temos nos assoberbado de várias atividades, cansaços psíquicos. E aí vem o terceiro desafio, o estresse pelo trabalho. O estresse que tem aumentado, você não aguenta. Inclusive, Asaf, no Salmo 73, ele revela o seu cansaço. E tem uma parte lá no versículo 17 que ele diz, eu só comecei a ter alívio na minha alma quando eu entrei no tabernáculo. Nós, líderes, precisamos gastar mais tempo com Deus em oração e diminuir esse frenesi de estar no ativismo espiritual.
precisamos ter mais conhecimento da pessoa de Deus, de vivenciar a presença de Deus. E para isso, precisamos sair um pouco, quando Asaf, inclusive ele diz, os meus rins estão doendo, eu estou sentindo dores. Você sabe que no hebraico não existe muita ideia de você estar sentindo dor no coração. Sempre que se fala muito de dor, de sofrimento, sempre remete-se à ideia que é nos rins, porque ali está exatamente os sentimentos. E ele disse, os meus rins estão sofrendo. Ali um pouco de inveja, de incredulidade, eu diria que Asaf estava se afastando de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. Líderes, esse desafio do cansaço e concomitantemente com o estresse de atividades, nós temos também a falta de lealdade. Nós, líderes, eu também sou pastor batista. Eu não fui apresentado como pastor, mas o meu maior título é ser pastor. Sou pastor há 36 anos. É por isso que eu conheço a Bíblia um pouquinho. Não é só psicologia, né? A gente faz essa concomitância. Mas eu percebi que Asaf estava se afastando, porque quando você se afasta de Deus, nós líderes, a gente começa a observar o sucesso do outro. Porque aquele irmão está tendo sucesso, porque eu não estou tendo sucesso. Mas eu convoco vocês aqui, não é o conclave lá da Igreja Católica, mas é o nosso conclave interno, a perceber que essas suas observações e esse estresse psíquico está enfraquecendo as suas emoções positivas. Depois, vocês poderiam comprar um livro sobre emoções mortais do Dr. Corbett. Leia esse livro. Quarto desafio, penúltimo. O quarto desafio é você conviver com as suas emoções incapacitantes. Nós, líderes, temos muita dificuldade em gestar as nossas emoções incapacitantes. Em primeiro lugar, uma emoção incapacitante, a raiva. Muito facilmente a gente se ira, com muita facilidade a gente entra no estresse. Você precisa gestar essas emoções incapacitantes. Como é que eu gesto essas emoções incapacitantes? Tem uma frase de Jung que eu gosto muito. Jung diz o seguinte, tem muita gente que diz assim, eu não aguento, eu não suporto, eu sou iracundo, e Deus me entende assim. Deus te entende, mas você está tendo muitos prejuízos nas relações. Você pode aumentar o seu nível de relacionamento se você souber gestar as suas emoções incapacitantes. O ódio, a ira, a raiva. Tenta trabalhar isso. Eu costumo dizer que antes de você falar qualquer coisa, ou pensar, ou tentar verbalizar, faça metacognição. Ou seja, pense no que você está pensando antes de falar. Esse foi o grande prejuízo emocional de Pedro. Ele não pensou antes de falar. E o que ele falou prejudicou. Pedro quase destrói o ministério de um sacerdote no futuro, Maio. Ele cortou a orelha de uma pessoa que não poderia ter defeito por causa da sua ira, da sua raiva, dessa condição intempestiva interior. Você precisa revisitar essas emoções mortais que pode dilacerar a sua vida e dilacerar as suas relações na família, no ministério e no trabalho. Última consideração. E lembrando a ideia de você controlar as suas emoções, você também consegue controlar a sua ansiedade. Já dizia William Shakespeare, você não pode ser mais do que Deus. Se Deus fez o mundo em 7 dias, como é que vocês querem ser mais do que Deus? Se Deus construiu o mundo em fase, não foi tudo em um dia só, apesar de ser todo poderoso e podia fazer isso, não é verdade? Mas ele fez em 6 e descansou no 7º dia. Você pode descansar também. Você pode trazer essa paz para o seu coração. E por último, o desafio dessa igreja cristã que vive sobre a espiritualidade psicologizada. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 14 em diante. O texto diz, nós gememos e choramos e tivemos dores de parto e não trouxemos salvação para essa terra. O que é espiritualidade psicologizada? É exatamente o que vem acontecendo. As pessoas querem um Deus
que resolva o seu problema, mas não quer intimidade com Deus. A gravidez psicológica, ela é um fenômeno, é um transtorno psicológico. Na minha igreja, uma certa ocasião, a minha esposa está ali e faz assim, aceno com a mão, uma das mulheres mais bonitas do auditório, eu vou dizer uma das mais bonitas para os outros maridos não ficarem com inveja, né? A minha esposa me falou um dia lá na igreja, tem uma menina em nossa igreja que está grávida, precisamos fazer um chá de bebê. E eu fui visitá-la, a barriga crescia, ela estava com todos os sintomas de alguém que poderia conceber uma criança. Depois, passou um tempo, eu perguntei à mãe, vamos fazer o chá de bebê e vamos trazer essa menina aqui na igreja? A mãe olhou para mim e disse, não, pastor, foi um alarme falso, ela não está grávida. Aquela menina nunca se relacionou com ninguém, mas por causa de um trauma, e muitas vezes a gravidez psicológica, ela é em decorrência de traumas. A pessoa tem um trauma e ela quer mostrar que ela consegue alguma coisa. Isso leva aos pensamentos disfuncionais e ela se prejudica nesse sentido. E o que aconteceu? A menina fugiu com vergonha, porque ela nunca estava grávida. Assim, nós evangélicos e líderes cristãos precisamos desafiar a nossa geração a sair dessa ensimesmação da espiritualidade psicologizada. Em teu nome eu chorei, em teu nome eu tive todos os comportamentos e os sintomas de uma pessoa grávida. Mas o texto diz lá no versículo 15, quando eu fui conceber, eu concebi vento. Isso é espiritualidade psicologizada. Isso é crer em você mesmo. Isso é crer em mantras. Porque a espiritualidade, ela só é espiritualidade quando você tem vínculo com Deus, quando você está vinculado com aquele que é o Todo-Poderoso. Então vamos sair dessa ensimesmação psicologizada. Porque eu vou ao culto, eu sou cristão. Porque eu dou o dízimo, eu sou cristão. Cristão não é porque você frequenta o culto. O cristão é aquele que ama a Deus e assim ele ama o próximo, porque quem ama o próximo ama a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.